Cê sabe quem é? Geração papo reto, vida real. Geração. Fala galera, Renatura aqui para mais um episódio do Geração Papo Reto. Hoje um episódio particularmente muito especial que eu tive que até pegar uma colinha que eu vou ler aqui, que são muitos atributos. Hoje é o papo com uma mulher que fala muito sobre pessoas. Ela é diretora de desenvolvimento institucional do Grupo Melo Cordeiro, atua como com gente, gestão, ESG, compliance, todinha ela. E acima de tudo acredita na mudança das pessoas, fundadora do Instituto Melo Cordeiro, uma iniciativa que há mais de uma década trabalha com educação socioemocional, cultura e protagonismo juvenil, ajudando crianças e adolescentes a descobrirem o potencial. Kathleen Cordeiro Melo, muito prazer, é muito bom ter você aqui. Por favor, com a palavra, se apresente, fale um pouquinho. Com essa cola aí parece que eu sou chique, né, meu amigo? Demais. A gente se conhece há muitos anos, né? Muitos anos. E eu tô tão feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, mesmo. De A gente também tá muito feliz de ter você aqui hoje. Obrigada. Isso é muito bom e eu tenho certeza que vai ser um papo sensacional. Ah, eu espero que sim. Tomara que o que a gente vai colocar aqui chegue lá para as pessoas. Com certeza, tudo que a gente coloca aqui no Geração, e você ainda que não se conectou no Geração Papo Reto, a gente só traz gente legal que vai, de alguma forma, tocar alguma coisa na sua vida. Então se conecta lá e manda pro seu amiguinho aí que ainda não conhece o Geração Papo Reto. E para começar, quando a gente fala de propósito, o que vem primeiro na sua cabeça, Kathleen? Quando a gente começou a conversar, lá atrás, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu achava que propósito era alguma coisa que vinha de fora. Agora, depois de tudo que nós vamos falar, eu acho que é alguma coisa que você devolve para a vida. A vida vai te trazer tanta coisa, tantos altos e baixos, e aí como você devolve é propósito, é sentido. Eu acho que esse propósito ele tem muito mais a ver com usar o que você tem nesse momento e fazer melhor com isso. Acho que é isso. Com certeza, é total isso. E falando de propósito, fala um pouco do Instituto Melo Cordeiro, que é um espetacular, assim, é um trabalho sensacional, eu acompanho muito. Espero participar de alguma forma em ajudar aquelas crianças. Mas fala um pouquinho do Instituto Melo Cordeiro pra gente. A gente começou há 15 anos, em Ferraz de Vasconcelos, nas comunidades de extrema vulnerabilidade. Eu já trabalhava na indústria e a gente, na ida e volta, passava dentro das comunidades. A minha família se desenvolveu muito ali. A gente é da Zona Leste, mas a gente começou a crescer. Hoje é um dos maiores grupos econômicos do Brasil, dali. Só que a cidade não se desenvolvia como a minha família. E aí a gente queria retornar para aquela comunidade tudo que a gente tinha aprendido, porque foi um aprendizado. E aí a gente começou a cuidar das crianças. Eu conheci líderes comunitários, pessoas incríveis, que inclusive eu acho que vale a pena estar sentado aqui, porque são pessoas que o mundo precisa ouvir, e às vezes eles moram ali naqueles lugares e as pessoas não as acham. Juliano Delfino, Pastor Davi, gente incrível. Tá feito o convite já, espero... Ó, Ju, minha amiga, Bora falar. E essas pessoas começaram a me contar seus sonhos, a gente faz troca de sonhos, e os sonhos, um dos primeiros era cuidar das crianças. Quando a gente começou a cuidar das crianças, a gente achava que elas aprendiam. A primeira grande coisa que a gente entendeu é que a fome é invisível e ela impacta. Eu só entendi isso quando um menino de 3 anos colocou 3 pãezinhos no bolso. Eu não entendi o que era fome, porque eu nunca passei fome. Mas quando eu vejo uma criança de 3 anos colocando 3 pãezinhos no bolso, talvez ali tivesse alguma coisa que eu não entendia. E talvez ele tivesse tão desnutrido que ele não conseguisse aprender. A gente começou dando comida, de verdade. Começou pelo básico, né? E aí a gente começou acolhendo, cuidando, dando carinho. E aí depois de muitos estudos, eu fui chegar lá nas aulas de felicidade do professor Tal Ben-Shahar de Harvard, para entender que talvez os aspectos emocionais e os traumas bloqueassem a capacidade de aprendizado. Então, além da comida, a gente trabalha socioemocional. Fala de felicidade na prática, e aí eles se desenvolvem e aprendem. Eles ficam com a gente dos 7 aos 14 anos, depois vão para Jovem Aprendiz e vão para o mercado de trabalho. Aí eles saem do risco de fato. São 500 crianças hoje que a gente está atendendo. 500 crianças? E a parceria com a Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos, que o ano que vem vai para todas as escolas, espero eu. Então, está crescendo muito. E eu espero que a gente consiga levar esses aprendizados que a gente teve também para muitos outros lugares.
E você vê, a gente não tem noção, né, quando a gente fala obviamente, de trazer um conforto para essas pessoas, mas a gente não tem noção exatamente o que é viver isso na pele. Porque uma criança, em ter uma atitude dessa, né, meio que robótica, de eu vou garantir que eu não passe fome daqui às próximas horas. Colocou 3 pãezinhos no bolso. E a gente não tem a menor noção disso, né? E a gente se pega reclamando de umas coisas tão ridículas, que se a gente tem noção e vivencia só um pouquinho do que essas pessoas que não têm o mesmo privilégio que a gente estão passando, a gente fala, cara, a gente olha pro espelho e fala, não é possível, você é um ridículo, cara. Rê, deixa eu falar sobre isso? Sim. Porque a gente também trabalhou em escolas particulares, enfim, a gente trabalha com os adolescentes. E aí a gente descobriu que dor é dor. Rê, dor é dor. Eu não passo fome, mas eu tenho outras dores que doem do mesmo jeito. Claro que se eu olhar para aquela criança e ver que eu posso fazer alguma coisa por isso, eu vou me sentir melhor, que é o que você fala. Que é sempre para nós, né? Esse doar. Mas dor é dor. Eu não posso me culpar por ter uma vida diferente daquela. Porque se eu sinto dor, a dor é minha. Entende? Entendo muito. Muitas Você me vezes a ensinou gente- isso há muitos anos atrás, que eu não conseguia progredir porque eu achava que eu estava fazendo alguma coisa errada, porque eu tinha uma vida um pouquinho melhor do que minha família, por exemplo. E eu não conseguia lidar com isso. E aí veio uma pessoa e falou, não, cara, você não tem culpa disso. Não, porque a escolha... E aí, o caminho, né? Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, tem uma metáfora linda, que pra mim, assim, o caminho individual, né? Não tem como. Esse caminho individual, que a gente se sustenta sobre as nossas próprias pernas, não dá pra carregar o outro. Porque se a gente carrega o outro, a gente não termina o nosso. Entendi. É o lance das máscaras caindo, né? Você tem que se ajudar primeiro, trazer o oxigênio pra você conseguir ajudar os outros. Senão não adianta, né? Vai querer carregar o mundo nas costas. E que mais de transformações, assim, mais gritantes que você vê nos adolescentes, por exemplo? Quando a gente abre espaço para a pessoa ser quem ela é, a gente começa a perceber que a potencialidade acontece. Então, vou contar algumas histórias, porque eu acho que nas histórias cabem muito. O Lucas, um dos meninos que a gente atende no instituto, ele dizia que ele não aprendia matemática, que não gostava, que era burro. Então a gente começou a perguntar o que ele gostava. Ele gostava de jogar basquete. Muito bem. Então quando a gente fala de basquete, precisa ter uma quadra. Na comunidade não tinha, né? E aí, vamos ocupar um espaço, vamos montar uma quadra, vamos fazer basquete funcionar? Vamos. Ocupamos espaço, montamos a quadra. E aí a gente começou a perguntar pra ele, quantos metros quadrados tem aqui pra gente pintar? E a gente começou. Quando começou a montar a quadra, ele começou a aprender. Metro quadrado, porcentagem. E eu não sabia disso, tá? Foi uma das educadoras que me ensinou. Você sabia que a parábola é uma equação de segundo grau? Não. Nem eu. E a gente ensinou equação de segundo grau jogando basquete, porque a bola faz uma parábola. Sim. E aí ele aprendeu matemática. Então, quando a gente percebe que a gente pode ser quem a gente é, e a gente pode aprender o que a gente quiser, a gente transforma. E aprendeu uma coisa que ele tinha muita dificuldade com uma coisa que ele gostava demais. Associou as duas coisas, unificou e funcionou. Simples assim. Funciona. A gente vê que funciona. Crianças que não sabiam ler e escrever, que tinham dificuldades muito grandes de matemática, aprendem, se divertem, mudam comportamento. Eles falam coisas muito interessantes lá. A gente faz roda de conversa, né? E nas rodas de conversa, a gente pergunta por que o comportamento deles no instituto é diferente da escola. Lá eles falam assim, porque aqui você sabe meu nome. Porque aqui você pergunta se eu comi. Porque aqui, se eu não como salada, você me oferece até eu comer. No final do ano, a gente vai pro sítio da minha família. E quem não se comportou nos nossos combinados de convívio não vai. Aconteceu 2 vezes ao longo desses 15 anos. E um dos meninos não foi. Dá até vontade de chorar, porque ele estava numa fase muito difícil. E realmente a gente deu muitos feedbacks e ele não conseguiu, não foi. No ano seguinte, a gente chamou ele, a gente sabia que ele ia conseguir, a gente conversou sobre os comportamentos e no final do ano ele foi. Na última roda de conversa,
a gente perguntou, por que você gosta do Instituto? Ele falou, porque aqui os meus comportamentos têm consequência. Olha só. Olha o que a criança pode trazer de feedback pra gente, ensinar. E ali a gente entendeu que ele existia pra nós. E quando uma pessoa existe, até quando a gente dá consequência é bom. Você faz a pessoa ser exatamente o que ela é, passar pelo que ela tem que passar, por todo o caos que ela precisa passar para chegar no lado bom da coisa, né? E eles sentem esse amor. E no final das contas, parece bem piegas, mas é o amor que transforma. É o amor que transforma. É o amor que faz as pessoas serem quem elas são, poderem acertar e errar. E falando disso, nas escolas, como que pode implementar isso? O que falta nas escolas para que mais ou menos essa ideia seja implementada, que a gente consiga passar isso para frente? A gente começa por quem cuida, né? Pelos educadores. E a gente faz... Nas formações, a gente pergunta muito isso. Vocês podem ser quem vocês são? Vocês são pessoas que sentem, têm dores e tristezas, alegrias? Ou vocês vestem uma máscara de super-heroína e tem que repassar e dar conta? E aí quando a gente pergunta isso, começa a falar sobre isso, vem o choro. Porque muitas vezes a gente tá tão quebrado e tá lá na frente tendo que ser super-herói e dar conta das 30 crianças que tem ali. E aí não conecta. Não conecta. E a gente entendeu, tá? Que esse amor precisa de uma relação de vínculo e confiança. Uma relação de vínculo e confiança, ela é uma relação que eu tenho convivência, mas eu posso ser quem eu sou e outra pessoa também. Eu tenho liberdade de acertar e errar. Como é que um professor ou uma professora que não pode acertar e errar, que tem que conhecer tudo o tempo todo, saber de todas as coisas e nunca sentir emoções, consegue dar liberdade para uma criança fazer isso? Isso faz tanto sentido o que você está falando, porque é uma pressão que um vai passando para o outro e fica todo mundo naquela tensão e acaba se fechando num casulo ali, e é exatamente isso, a pessoa acaba não sendo quem ela é, né? Porque errar também faz parte, e você errar e ser acolhido, ser chamado a atenção, porém ser acolhido da forma que tem que ser feito, isso é espetacular, né? E deveria ser assim, né? A gente preza para que seja assim. A gente adoece, e a gente adoece os outros. Quando a gente finge que a gente não é ser humano, a gente adoece. A professora de matemática, ela estava com um processo de depressão muito grande. E quando ela decidiu que ela ia ser vulnerável, porque às vezes essa palavra ela tem uma conotação de fraqueza. Principalmente dentro da sala de aula, né? A gente fala que os alunos vão matar a gente se a gente é vulnerável. Mas quando ela sentou e falou, gente, hoje eu não tô boa, hoje o dia tá difícil, minha avó faleceu e eu tô triste. E ela chorou. Todos os alunos que causavam, que não deixavam ela entrar na sala, foram falar com ela. E depois disso, ela disse que deu as melhores aulas da vida dela. Olha só. Vínculo. Relações de confiança, eu poder ser humano, eu sinto coisas, todo mundo sente, é Exato. Natural. Não tem um robô aqui, não tem um super-herói, né? O vínculo transforma. E o Instituto Melo Cordeiro, ele tem esse lance de... Tem até uma frase que vocês têm, acender a luz para que todos desfrutem do seu potencial. O que essa luz representa para você? Às vezes a gente está num quarto escuro. Às vezes a gente não acha saída. Às vezes a vida é tão difícil, tão complexa, que quando a gente tem alguém que abre uma frestinha da janela pra gente, e essa luz entra, a gente consegue enxergar a gente mesmo. Quando a gente enxerga a gente mesmo e vê que tem potencial... A gente tá no outro, não tem jeito. Não dá pra correr disso. Não. A gente começa a andar. E começa a ir pra vida. E dá certo. Todo mundo dá certo. Quando tem esse lugar de apoio. Quando a pessoa consegue se encontrar, né? A gente tá falando de alguns temas que parecem ser tão simples, né? Que conforme vai caminhando no meio da sociedade, vai se perdendo, a gente vai perdendo a identidade, e a gente se vê num movimento meio que de rebanho, todo mundo fazendo a mesma coisa. Pelo menos é o que eu vejo, o que eu acho, né? E eu falo por mim, né? Agora eu vou contar um pouquinho da minha história.
quando eu consegui entender, quando eu consegui despertar para a vida, você é essa pessoa, você tem um propósito. No fundo eu já sabia. A gente tem uma intuição muito forte, assim, tal. Mas a questão é você ser consciente exatamente do que você quer. Cara, como isso é maluco, assim, como isso transforma a sua vida. E traz uma paz de espírito, mesmo com todas as adversidades que acontecem na vida, você tá dentro do que você é, você tá dentro do seu propósito, do que você gosta, e tá tudo certo quando tá lá embaixo, quando a bolsa sobe um pouquinho, você comemora, quando desce um pouquinho, você, beleza, vamos aí, eu aperto o cinto e vamos de novo, e é tudo por buscar quem você é, né? E acender a luz que vocês tanto falam lá no Instituto Mário Cordeiro. O Rê, quando a gente, né, se conheceu, eu estudava sobre felicidade, sobre todos esses aspectos, né? O Rê, a gente, lá atrás, eu achava que eu entendia, né? Que eu precisei entrar num buraco gigante de vida. Ficar sem esperança, porque pra mim a falta de esperança é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque você para de se movimentar pra querer alguma coisa, porque você já não acredita mais. E quando eu entrei nesse momento tão difícil, eu entendi que eu só entendia o que era essa tal dessa felicidade. Mas eu não vivia isso. Porque quando tem um chacoalhão na vida, você vai se agarrar onde, né? Das coisas que eu falava, eu tinha noção. Das coisas que a gente vivia no instituto, eu tinha muita noção. Mas eu precisei buscar o meu. Aí fui andar 300 quilômetros, né? Fui pro caminho de Santiago, andar 300 quilômetros em metáforas sensacionais. Tem subida e descida, né, na vida. E no caminho também. Então, quando você tá subindo a montanha e demora, dói. Dói, porque faz bolha, porque dói a perna. E aí você, cara, dói muito, 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 mas já passa. Porque daqui a pouco você chega lá, você vê a vista, você contempla a beleza, e aí você desce. Tem pedra, você cai, rala o joelho, chora. E aí, se cansar, descansa um pouquinho. E continua. E aí você falou um negócio que pra mim é imprescindível. Pra onde você quer ir? Se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer lugar serve. Ou nenhum lugar serve. Mas pra decidir isso, eu acho que é mais importante você colocar um tempo escolhendo pra onde você quer ir do que a velocidade de onde você tá fazendo. Totalmente. Isso eu aprendi na marra. A gente tem muita pressa. É aqui, ó, tudo imediatismo, aquele pra ontem. Não existe isso. Não. Mesmo porque as coisas vão acontecer pra você quando você estiver preparado. Teve um momento no caminho que tinha uma bifurcação. Dava no mesmo lugar, mas você podia escolher pra onde você podia ir. E aí escolhi um que foi todo mundo pra um lado e eu fui pro outro. E era uma subida, Rê. Era uma subida. Eu falei, gente, que merda que eu fiz. Sozinha subindo. Cheguei lá em cima cansada, sentei, comecei a escrever. Chegou um senhor, muito senhor, sentou do meu lado. E ele falou assim, aqui era o lugar que a gente devia estar. Eu devia ter encontrado você e você devia ter me encontrado. Então não tem lugar errado. Não tem coisa errada na vida. Tem o que a gente precisa passar e como a gente vai responder. Ele me falou isso. E aí eu fui embora e nunca mais encontrei. Que loucura. E assim, trazendo pra vida isso, é exatamente isso. A gente começa a encontrar um pouquinho de dificuldade em alguma coisa que a gente sabe a rota, sabe o caminho, e a gente já desiste. Não vou subir essa montanha, não. Mas você sabe que se você subir, persistir, passar pelas pedras, pela chuva, pelo tempo, pelas dores, você vai chegar no cume da montanha. E a gente desiste, a gente simplesmente desiste. Mesmo sabendo a chegada, que a chegada vai ter aquela contemplação maravilhosa. E depois você vai descer. Depois vai ser fácil. Né? Mas a gente tem a mania, a mente gritando ali toda hora e a gente para, né? Eu acho que essa história de não ter esperança tem a ver com isso. Muitas vezes a gente projeta um futuro tão incerto, tão tenebroso, tão triste, que a gente fica com medo do próximo passo. Vai ter a tristeza, tá? Vai ter a dor. Não tem como não ter. A gente foge dela. Mas faz parte do caminho. Mas por isso que a felicidade é legal. Porque você teve o passo da tristeza. Se você ficar só feliz, você não sabe como que é só ser feliz. É isso. Não tem como. E isso é legal, assim. Quando no caminho eu encontrei um negócio que é paz.
ela, pra mim, é diferente de felicidade. Porque a felicidade é aqueles momentos de legal. Essa paz, ela é diferente. É como se tudo tivesse certo, do jeito que tá. Mesmo com dor. Porque tinha dor, muita dor. Mas estava tudo certo, mesmo com dor. E essa paz, esse contentamento, ele é perene. E você pode sentir isso em qualquer momento, mesmo na tristeza. Exatamente. Nos últimos tempos eu vivi demais isso. Você ficar em paz em qualquer situação. Porque você sabe qual o seu caminho e tá tudo certo. Tá tudo certíssimo. Antigamente qualquer probleminha me fazia perder o sono, né? E o que a mensagem que a gente quer passar seja pro adolescente, pro pai do adolescente, é exatamente essa, né? Vai ter dificuldade, vão ter caminhos tortuosos. A pessoa tem que saber quem ela é, se encontrar no caminho dela e ficar em paz. Já as coisas vão se ajeitar. Obviamente você tem que continuar no seu propósito. As coisas vão se ajeitar. Vai estar tudo certo. Dá certo. Aí tem um negócio também que aconteceu no caminho que pra mim foi sensacional. Eu tava meio brigada com meu pai e com minha mãe. E aí, no caminho, eu andei 11 dias, né? Dos 11 dias, 8, eu andei com um casal de brasileiros. Era assim, a gente se encontrou num hotel que tinha 2 quartos. O meu e o deles. Só tinha gringo no caminho. E eu encontrei o casal de brasileiros. Mesma idade dos meus pais. Igualzinho o número de filhos. Empresa igual. E aí eles acordavam 4 horas da manhã e falavam, vai vocês na frente, eu vou depois. E eles me esperavam. A gente mudava de hotel, eles voltavam pro meu hotel pra andar comigo. E eu falei, gente, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. Todos os dias eles me esperaram. Todos os dias eles andaram comigo. Eu falei, eu entendi. Se você não resolve o problema vai caminhar com você, filha. Vai, resolve teu problema. Que legal. Eles vão caminhar com você. E o aprendizado é exatamente esse. Olha pra isso com o que tem que aprender. Você vai ter que aprender alguma coisa nessa relação, aprende. Nem que seja entender o seu limite, a sua insignificância ou qualquer coisa que seja. A sua vulnerabilidade, como você Toda diz. relação é presente. Todo mundo que cruza seu caminho é mestre. Todo mundo. Você tem muito a trocar. Aprender e ensinar. E a gente tem que estar aberto a essas experiências, né? A gente tem que deixar acontecer. Ah, mas a gente quer. Às Então, vezes né? dói. Não dói. O ego, Às vezes cara... a gente acha que não é legal. Exatamente. Não é? A gente não quer dar ouvido, não quer dar vazão pra isso, né? Ah, mas vai caminhar com você depois. Fica tranquilo que vai. Vai voltar no E caminho. essa experiência que você teve, você vê muito assim nos adolescentes? Você vê bastante no instituto, nas pessoas que você cruza o caminho? Depois que a gente acompanha, né? A gente acompanha as pessoas ao longo dos anos. Eu vejo os meninos, né? Que algumas histórias fantásticas, assim. Tudo aquilo que aconteceu com eles transformou eles nos seres humanos que eles são hoje. Tô te vendo aqui. Tudo que eu ouvia o Renato de 15, 18 anos atrás, te trouxe pra ser o cara que tá aqui, entrevistando, conversando com pessoas incríveis, fantásticas. Então, tudo tá certo. Tudo que a gente passa, inclusive as dores mais difíceis, no meu ponto de vista, são pra preparar a gente pra essas coisas. Não, mas quando o cara é muito teimoso, não quer... Tem um ponto certo, assim, quem eu procuro, o que eu faço? Que tem muito... Olha, tô falando aqui, ó, teimosão. Os sinais estão em todos os lugares. A vida vai continuar te derrubando. Ela vai te bater até você aprender, né? Até você aprender. Sabe, você surfa ainda? Um pouquinho mais surfo. Tá. Sabe aquela história da onda? Você tem que ir nela. Você briga contra ela? De jeito nenhum. Às vezes eu fico esperando a onda perfeita, mas às vezes ela não chega. E aí? Vou ficar sem. É esse o caminho. Vai pro drop. Vai pro drop. Não tem onda perfeita e você não briga contra a onda nem contra o mar. Você surfa o que vem. Às vezes é bem legal, às vezes não. Exatamente. Mas você consegue sentir essa paz quando você tá surfando, não é? Porra. É outra vida, é outra vibe. Se você transfere essa sensação pra vida, esse é seu caminho. Exatamente. De paz.
E eu vejo nos meninos muito... Os esportes trazem muito isso. Os hobbies, né? Os jogos trazem muito isso. Mas se a gente usar essa metáfora pra vida, vai vir problema, a gente vai cair. Bora levantar. Faz parte. Não, isso é muito bom ouvir, assim. A gente quer sempre ainda fazendo paralelo com o surf, sempre o mar perfeito, né? E às vezes tá uma quebradeira, tá um vento, tá mexido, tá uma dificuldade, mas tá ali, tá funcionando. Você tá ali no movimento, você já tá ali, rema. Rema, velho. Vai do jeito que dá. Vai com medo mesmo? Vai com medo mesmo, vai com as coisas que você tem ali na hora. Vai funcionar. Uma hora vai passar esse daí, o mar fica lisinho e você dropa uma onda melhor. É exatamente isso. Isso é muito bom, né? Mas é por isso que esses altos e baixos também é legal para nossa vivência, é legal para o nosso crescimento, né? Porque quando a gente passa por um momento difícil, a felicidade ela é muito, muito maior, né? Muito plena, né? A gente obviamente não consegue se manter o tempo todo no topo. Ele vai cair, vai subir. E a gente tem que entender isso. Quando a gente começa a entender isso, fica muito mais fácil viver, né? É a paz que você falou. Quando a gente tem um objetivo, é muito legal da gente conquistar o objetivo, né? Inclusive faz parte dos momentos, quando a gente fala de ciência, de psicologia positiva e tal, da arte que estuda a felicidade, você colocar um objetivo de vida e conquistar ele é uma das coisas que gera felicidade. Agora, eu cheguei, né? Andei 300 quilômetros, cheguei na Catedral de Santiago. É legal, mas você sabe que o que me deixou feliz de fato foram os pequenos aprendizados do caminho? Eu tenho certeza. As pessoas que eu cruzei, o passarinho que eu vi, as dores, as bolhas. São essas pequenas coisas do caminho. Porque chegar lá... Às vezes a gente não presta atenção, né? É isso. A felicidade tá no caminho, literalmente. Curta a jornada. Esse é o ponto principal, né? Inclusive com as dores. Exatamente. Não dá pra fugir delas. Não dá pra você agradecer só o sábado de manhã ensolarado. A segunda-feira com frio e chuva também pode ser muito legal, apesar de não ser o ideal para o que você tá querendo, ou você pensa que tá querendo. É muito legal a gente ouvir as outras pessoas falando, né? Mas quando a gente tá num momento de tristeza, e eu passei por ele, de desesperança mesmo, de que tudo tá, nossa, não tem caminho, eu acho que a gente viver esse próximo passo. E aí eu falo muito pros meninos que estão muito perdidos, sabe? Só continua. Amanhã tem outro dia. Eu acordei, um dos dias que eles o casal, né, que me convenceram a acordar de madrugada. Eu acordei. Tinha uma única estrela no céu. Cara, linda, linda. E aí começou a amanhecer. E aí não é uma estrela, é um planeta. Chama Vênus. Depois eu fui pesquisar. E ela aparece, normalmente, no momento mais frio e escuro da noite. E daqui a pouco, começa a amanhecer. Pra mim, essa é a metáfora do momento difícil. Quando tá mais escuro e mais frio, só continua. Porque já já vai amanhecer. A gente para quando tá escuro. Exatamente isso. E falando de tudo isso que você tá trazendo, que é muito legal, pro futuro, o que você pensa sobre tudo isso que você trouxe pra gente em relação ao futuro? Adolescentes, pessoas, enfim, tudo isso. A gente, o que te move, né? Essa história da desesperança, eu tenho ouvido falar muito sobre isso, sabe, Rê? A gente tá muito desesperançoso de futuro, né? E aí a gente ouve do Brasil e do mundo e as guerras. E aí eu consigo olhar só pra dentro. Eu consigo entender que eu só consigo trabalhar em mim. Eu não consigo resolver as guerras, eu não consigo resolver a fome. Eu não consigo... O meu limite é muito pequeno. A minha atuação é muito insignificante perto disso. Mas, se eu trabalhar em mim, talvez, quem sabe, você trabalhar em você, e ele nele, no outro nele, talvez, quem sabe, a gente deixe o egoísmo um pouco de lado e comece a pensar em amor e compaixão. Exato. E quando a gente age a partir de amor e compaixão, todos os problemas se resolvem. A frequência muda, né? A energia vai lá pra cima, a frequência muda. E é nítido e notório quem tá com a frequência lá em cima. Não tem como, não. O budismo fala muito sobre isso. Que o maior problema, o único problema do mundo, de todos os tempos, é o egoísmo. São as pessoas que ficam achando que o meu e o eu é o mais importante.
E quando a gente elimina o meu e o eu e o super egoísmo e começa a entender que eu posso dar e receber, começa por mim e depois vai pro outro, os problemas se resolvem. Se eu começar em mim e trabalhar esse meu egoísmo, porque todos nós temos esse egoísmo, não que eu sou uma pessoa egoísta, nem você, mas a gente tem um comportamento egoísta. Se a gente deixar esse comportamento de lado e começar a olhar para esse amor e compaixão e fazer algo por, aí eu acho que essa esperança, esse futuro fica mais bonito. A saída é sempre pra dentro, né? Sempre. Não tem como. Não tem Se como. você consegue... É o que a gente tá falando o tempo todo. Se você consegue entender de fato que você estando bem com você, cara, você distribui sem fazer nada. Você expande sem fazer nada, né? E isso é muito... Isso liberta demais. Nossa senhora, isso é uma maravilha. Quando isso acontece. Porque às vezes a gente quer cuidar de todo mundo em volta e chega em casa, o cara não sabe o que vai acontecer no próximo dia. Não sabe aquela confusão mental e fica aquele monte de coisa na cabeça, não dorme por conta de uma coisa, não se move, não se movimenta por conta de outra e não se trata. E a gente quebrado, a gente atrapalha um pouquinho o mundo, né? Então, se a gente se conserta, a gente ajuda a fazer menos mal, né? E como que um adulto que não tá no prumo vai poder ajudar uma criança que também não tá no prumo, você entendeu? Não, a gente atrapalha bastante. Exato. A gente tem que estar bem pra consertar o que tá vindo por aí, essa juventude que tá vindo por aí. Nas escolas, por exemplo, não só escolas particulares, mas principalmente as escolas que têm um poder aquisitivo menor ou que são públicas, existe uma maneira da gente levar de forma mais abrangente essa ideia que a gente está tendo aqui? Você pensa em alguma coisa desse tipo para essas escolas? O Instituto, ele tem uma metodologia. Então, quando a gente começa a falar sobre tudo isso, a gente pensa em formação mesmo. E a gente já tem, com a Secretaria de Educação, uma parceria de formação, material didático, e que a gente pode repassar esse jeitão de fazer essas coisas. Então, é só procurar o Instituto Melo Cordeiro. Muito bom. E a gente conversa sobre como fazer isso acontecer dentro das escolas. E é um método do Instituto. É o método do Instituto. Você aplica dentro da escola e o negócio vai funcionando. Isso é demais. Demais. Parece, e aí as pessoas falam assim, tá cheio de milagreiro e tá. Quando a gente começa trabalhando as relações e as pessoas, a gente começa a transformar de dentro para fora, que é tudo isso que a gente tá falando. E tem um jeitão de fazer isso. Tem técnica, tem ferramenta, tem estudo, tem ciência, tem prática, tem 15 anos de resultado. Então não é achismo. Tem processos, né? Tem processo. Então tem um jeitão de fazer que funciona. Mas tem que funcionar junto com a cultura da escola. Por isso que a gente vai junto. Dá pra Isso é construir. muito bom. Que mensagem você deixaria para o adolescente que ainda não descobriu o próprio potencial, por exemplo? Continua. A vida vai trazer exatamente tudo o que você precisa. Tudo. Só entende os sinais e abre espaço para conseguir entender que tudo no seu tempo se resolve. Essa história do potencial de si mesmo, ela muda ao longo do tempo. A gente, com 25, 30 anos, nós não somos mais os mesmos. Os potenciais mudaram, a gente aprendeu outras coisas, a gente quebrou cara. Não é mais a mesma coisa. Então só continua, você vai achar. E aí depois você vai mudar. Aí você vai achar de novo, e depois você vai mudar de novo. A gente às vezes se agarra a coisas que são impermanentes. A vida é impermanente. A impermanência é um dos pontos que a gente precisa falar muito e aprender muito, né? Só deixa o fluxo acontecer. E segue, aprendendo. E para os pais e educadores, como é que eles fazem para acender essa luzinha aí também? Paciência. Paciência com você, com seus acertos e erros. Paciência com os outros. Deixa os outros seguirem o fluxo deles. A gente se projeta nos nossos filhos, a gente se projeta nos nossos alunos, a gente espera que eles sejam mais e melhor, mas nem a gente é. Nem a gente é. Exato. A gente quer que eles sejam muito mais, mas eles têm o caminho deles. Cara, é muito... Eu gosto demais desse tipo de assunto.
A Kathleen me traz assim um sentimento muito bom, porque lá atrás, acho que foi 2007 que a gente começou a fazer alguns bate-papos, um começo de uma terapia. Para mim foi muito valioso, foi muito bom. Nem se falava de coaching, né? Nem se falava de coaching. Eu falava para os meus amigos que coaching, não sei o que, o pessoal, tá maluco, não preciso disso, tal. E foi muito valioso. E o que a gente puder, eu tenho certeza, para você não preciso nem falar, mas assim, todas as pessoas que a gente puder tocar, o que a gente puder trazer para as pessoas que vai transformar pelo menos um pouquinho ali dentro da casa dela, dentro do pai, do filho, do adolescente, a gente vai buscar isso e vai tentar trazer isso para dentro das casas, das famílias, de uma forma ou de outra. Se é pelo YouTube, se é por dentro das escolas, se é no tete-a-tete ali, se é fazendo um evento social, não interessa. A gente tá ali, a gente tá na linha de frente. A missão é essa. Quero nem saber, o propósito é esse. E é muito bom ter isso, né? E para finalizar esse papo maravilhoso, eu acho que um papo só não vai dar certo. A gente vai ter que fazer 2 papos, 2 bate-papos. Eu queria que você deixasse uma ideia para o pessoal de casa, uma informação, uma mensagem que toca o seu coração aí, que pode trazer muita coisa legal pro pessoal que tá de casa. Por favor, Kathleen. O caminho, ele é individual, mas você nunca tá sozinho nele. Então, continua, segue, mas tenha certeza que sempre tem alguém maior acompanhando a gente. Do jeito que você quer acreditar, da maneira como você quer sentir, sempre tem alguém cuidando da gente. A maneira certa é a sua maneira, né? Não tem jeito. E se sustentar sobre suas próprias pernas significa que você vai passar pelas dores que a gente falou e pelas alegrias também. O caminho é seu, individual, mas estar com essa consciência, e muita gente fala disso, né? Quando a gente ultrapassa isso, fala de Deus, fala de fé, a ciência fala muito sobre isso. Pessoas que têm fé em algo maior do que si mesmos são mais felizes. Não, isso... Se curam mais rápido. Exatamente, além de ser espiritual, é científico. E essa fé pode nos mover para coisas além da gente mesmo. Uhum. Então usar isso talvez seja o melhor caminho. Entender que a gente nunca tá sozinho. E não tá mesmo. Exatamente, a gente une ciência e espiritualidade com física quântica e o negócio funciona demais. Não é que um monte de guru achou que isso funciona. Isso é científico, o cérebro muda, as emoções mudam e a gente frequencia aquilo que a gente tem muita fé, né? Isso é muito bom. Kathleen, muito obrigado pelas informações que você trouxe, por tudo que você contribuiu para o canal. Eu tô aqui muito feliz com essa situação. Esperava muito a sua presença aqui, sua presença valiosa para trazer essas coisas para a gente. Espero que a gente tenha mais contato com esse tipo de coisa que a gente gosta muito. E agradeço demais a sua participação. É um privilégio estar aqui com um amigo de tantos anos, amigos de tantos anos. É um privilégio poder aprender, trocar. Obrigada, mesmo, de verdade. E você que está em casa aí, meus amigos, minhas amigas, conecta no canal. Aqui a gente traz muita coisa legal. Muito bate-papo que vai trazer alguma situação que vai tocar no seu coraçãozinho, alguma coisa da sua vida. Então se conecta no canal, manda para um amigo, manda para o pai, manda para a mãe, manda para o primo e bora com a gente, que aqui a gente fala de papo reto, vida real. Te vejo todas as quintas-feiras às 8 horas, Geração Papo Reto Vida Real no YouTube e até a próxima. Muito obrigado e até mais. Tá curtindo o Geração? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente também no Insta, TikTok e Spotify. Próxima quinta tem mais! Geração. Uma produção Simon Says Filmes.